No princípio, por não conhecer o porquê da vida, por viver sem se conhecer, o homem separou a humanidade em duas partes. A vida era encarada de forma diferente do que é hoje. Hoje, todos têm liberdade, porque todos são filhos de Deus. Todos têm raciocínio. E no tempo das senhoras feudais, o atraso era demais. E só valia quem tinha. Quem não tinha, não valia nada. Só valia quem tinha dinheiro. Quem não tivesse, não valia nada. Não tinha valor nenhum. Era tratado pior que um animal. No tempo da escravidão branca, se distraíam com feras, destruindo os seres humanos. Essa era a distração de alto gabarito, do povo rude e atrasado, de eras passadas, que as histórias estão aí para contar algumas coisas do passado. Na escravidão branca, os homens pobres eram escravos, eram vendidos como escravos. Na escravidão negra, todo negro era escravo. O negro era tido como filho do diabo, só o branco, que era filho de Deus. 1434. Gil Yanes dobrou o Cabo Bojador, o que permitiu a exploração da costa africana em busca de ouro e marfim. Mas a mais importante riqueza encontrada pelos portugueses nessa exploração foram os negros, que passaram a ser escravizados. Os primeiros levados a Portugal foram capturados no Saara, no ano de 1441. Eram apenas 6 que, de cabeça baixa, foram apresentados à corte. Portugal encontrava-se despovoado e a mão de obra desses escravos era importantíssima. 1454. O Papa Nicolau V assinou a bula Pontifícia, permitindo a escravidão dos muçulmanos pagãos e outros inimigos da Igreja. A Igreja, a partir desta data, dava exclusividade aos portugueses para escravizar os negros e mandá-los ao reino. Mais de 10.000 negros eram mandados anualmente para aquele país. Para ver a forte rudez e que as religiões mantinham todas essas monstruosidades, como se fosse verdade e como se o direito fosse esse. Foi por volta de 1550 que desembarcaram os primeiros escravos no Brasil, e aqui trazidos para servir como mão de obra. Na lavoura açucareira, Portugal já fazia uso dessa mão de obra desde a metade do século XV. A população brasileira de 1550, entre 8 milhões de habitantes, cerca de 2 milhões e 500 mil eram escravos. A escravidão no Brasil se estendia a escravizar os índios, cerca de 10 milhões naquele período, até meados do século XVIII. Na vinda para o Brasil, em navios negreiros, a alimentação era pobre, péssimas condições de higiene, falta de cuidados médicos, e as viagens longas e desconfortáveis tornavam a mortandade muito grande. E assim, diz o racional superior, já vem de muito essa grande lapidação. E no tempo das escravas brancas, era muito pior. A escravidão branca e a escravidão negra. Os negros na África, enquanto não vinham para Portugal ou Brasil, eram vendidos em troca de fumo, armas de fogo, cachaça, tecido. Chegando aos portos brasileiros, os negros eram examinados como gado e vendidos em leilões públicos ou através de um comércio privado. O preço variava entre a maior e menor oferta. Escravos com boa saúde, jovens, fortes, bons dentes, dóceis, eram mais valorizados. O negro foi considerado uma sub-raça. Todo trabalho braçal era considerado trabalho de negro. Seus donos eram os senhores todos poderosos de suas vidas. Senhoras enraivecidas quebravam com chutes os dentes das escravas por ciúme dos maridos. Negros chicoteavam outros negros na frente de seus irmãos. Era comum torturá-los, deformá-los apenas por prazer, embora muitas vezes desvalorizasse a mercadoria. E assim diz o racional superior. E o Senhor, e assim há, é a vida da matéria. O Senhor, a energia elétrica, e assim há, a energia magnética.
E por isso, a Sinhá sempre foi pior do que o senhor. Porque a Sinhá ficava enciumada com suas escravas e pintava o caneco com elas, de ciúme por o senhor gostar muito das escravas. Leis criadas tornavam os negros objetos de comércio e instrumento de seus senhores. Uma vez escravizados, os negros deveriam trabalhar como se fossem máquinas, sem parar, e de preferência, sem quebrar. E quando velhos, essas máquinas eram eliminadas, pois não podiam mais produzir como antes. E segue o racional. Por serem governados pelo pensamento e a imaginação, não tinham direito de viver, porque escravo não tem direito de viver. Vivem até quando os senhores quiserem. E por isso, no tempo da escravidão, se já era velho, ao quebrado, que não podia mais trabalhar, os senhores mandavam matar. E assim é a natureza. Depois de velhos, são destruídos pela velhice. A própria natureza dava exemplo aos senhores feudais. E assim, no tempo da escravidão, envelheceu, perdeu o direito de viver. Envelhecia, tinha que ser destruído, por não poder trabalhar mais. Já na África, sempre existiu um sistema de escravidão, classificada como organização social. A escravidão não era desconhecida da cultura desses povos. Prisioneiros de guerra e devedores e pobres eram escravizados. Mas aos poucos, o Brasil se modificava. O Brasil ficava negro na língua graças à influência dos dialetos africanos falados na colônia. Na religião, a cultura africana crescia na sociedade. O que para os brancos não passavam de batuque, para os negros, era culto aos orixás, as oferendas a Exu e a busca do axé. Uma forma de resistir, uma forma de continuar com a sua cultura em uma nova terra. Feitiços nas encruzilhadas chamavam pelos seus orixás para a luta contra seus opressores. Sua crença foi caçada e reprimida. Uma vez proibidos de mencionar os nomes das divindades, o negro se adapta às crenças do homem branco, associando com os santos do catolicismo, Iemanjá, Nossa Senhora da Conceição, Oxalá, Nosso Senhor do Bonfim, Ogum, Santo Antônio da Bahia e São Jorge, no Rio, Nhansã, Santa Bárbara, Oxum, Nossa Senhora Aparecida, Omolum, São Lázaro ou São Roque. No candomblé, a influência no catolicismo foi menor e uma grande união entre a natureza e as divindades. No mundo real, entre Aie, não se separava do mundo das divindades, Orum, Iemanjá, a rainha do mar, Oxum, orixá dos rios, Ogum, iluminava os que trabalhavam com ferro como os agricultores e os guerreiros, Oxumaré, o arco-íris, Xangô, orixá do trovão, Nhansã, orixá dos ventos e da tempestade, Oxóssi, orixá dos caçadores, Omolu, das doenças. Cresce a crença nas forças da Umbanda do astral inferior, a Umbanda inconsciente, Umbanda ou Quimbanda, Macumba ou Candomblé, Catimbó ou Pagelância. Milhões de brasileiros vivem essa fé. Nasce o período das revoltas e os quilombos viram sonhos de muitos negros. Desde 1605, por quase 70 anos, milhares de negros eram escravizados. Viviam um sonho que a vida se tornando realidade. A vida livre na Serra da Barriga, no atual estado de Alagoas. Um quilombo chegou a reunir mais de 20 mil habitantes, distribuídos por 18 mucambos, cidades e esconderijos. Mas no fim de uma escravidão, acabava se tornando mais distante. No quilombo havia escravidão. Eram escravos todos aqueles que não fugiam espontaneamente. Só que a escravidão era igual a que havia nos reinos africanos. Os negros escravizados trabalhavam ao lado de mulheres e dos jovens, ajudando nas construções e agricultura. A liberdade só era conseguida quando se tornavam guerreiros. Milhões de negros morrem nas tentativas de fuga. Outros milhões morrem nos trabalhos forçados, falta de comida e maus tratos. Muitos não duravam mais de 10 anos de trabalho. Nasceu no Rio de Janeiro, no dia 29 de julho de 1846, a Redentora, assim cognominada, segunda filha de Dom Pedro II e da imperatriz Teresa Cristina. Casou-se em 1864 com o Conde Dan. Foi por 3 vezes regente do Império. No final de 1860, crescem as pressões internacionais e internas para a abolição da escravidão.
que era fato ultrapassado, arcaico, contrário ao progresso do país. Todos pregavam a abolição, mas somente em 27 de maio de 1871, o Gabinete Rio Branco aprova a Lei do Ventre Livre. Pela nova lei, toda criança, nascida de mães escravas a partir de 28 de setembro deste ano, seriam consideradas livres. Em 1884, foi abolida a escravidão no Ceará e Amazonas. Em 1885, foi criada a Lei do Sexagenário. Entre 85 e 88, a campanha abolicionista alcançou o ápice. Em 30 de junho de 1887, com a partida do imperador para a Europa, em tratamento de saúde, começava a terceira regência e a terceira fase política da vida da princesa. A escravidão estava de tal maneira presente na vida do império que várias tentativas visando aboli-la acabaram esbarrando no conservadorismo dos fazendeiros e proprietários. Mesmo entre os liberais, as relações entre a regente e o Ministério de Cotegipe eram tensas, embora parecessem ser cordiais. Enquanto a princesa aliava-se ao movimento popular, o Ministério de Cotegipe defendia a manutenção da escravidão. Aproveitando-se da oportunidade oferecida por um incidente de rua, a princesa substituiu o gabinete. O novo ministério, conhecido como Gabinete da Abolição, tinha de frente o conselheiro João Alfredo, a quem a princesa sugeriu a fala do trono que se fizesse o quanto antes a abolição da escravatura. E assim diz o racional superior: a escravidão imperou por muitos anos, até que a princesa Isabel se apaixonou por um escravo, e o escravo pediu que desse liberdade a todos os escravos. Aí surgiu a Lei Áurea, porque a princesa Isabel se apaixonou por um escravo. Aí veio a liberdade. A 13 de maio, um domingo, seriam as últimas votações e a princesa, certa da vitória, descia a Petrópolis para aguardar no paço da cidade um momento de assinar a Lei Áurea. Na euforia e no entusiasmo do seu dia de glória, só ouvia a princesa os louvores e aplausos. Viva a princesa Isabel, coroando a atitude da Redentora. Faltava a bênção da igreja, com a rosa de ouro concedida à princesa pelo Papa Leão XIII em 28 de setembro de 1888. Foi assinada a Lei Áurea. Estava extinta a escravidão no Brasil. A lei assinada pela princesa Isabel, que na época ocupava o governo como regente, pois Dom Pedro encontrava-se na Europa em tratamento de saúde. Assim diz o racional superior. Aí veio a liberdade. A rainha, com sua pena de ouro, assinou a liberdade dos negros. E ficaram todos devendo à rainha essa grande benfeitoria. A liberdade é o imperativo natural da natureza. Todos nascem com a liberdade de fazer o bem e não olhar a quem. E a liberdade não tem preço, e por isso a natureza não negocia seus direitos. Que todos nascem com ela. Respeitar a liberdade é respeitar a natureza. Assim, se fez saber em todo o país. A princesa Isabel, imperial regente, em nome de Sua Majestade, o Imperador e Senhor Dom Pedro II, faz saber a todos os súditos do Império que a Assembleia Geral decretou e a ela sancionou a lei seguinte. Artigo 1º. É declarada extinta, desde esta data desta lei, a escravidão no Brasil. Artigo 2º. Revoga-se as disposições em contrário. Manda, portanto, todas as autoridades a quem o conhecimento e execução da referida lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir e guardar tão inteiramente como se nela contém. Festas e mais festas no fim da escravidão, do homem pelo homem. E assim diz o racional superior. Até que, enfim, o povo se esclareceu mais, ficaram mais esclarecidos, mais humanos, e veio a Lei Áurea dos brancos e a Lei Áurea dos negros. E que já muito isso terminou, porque receberam uma centelha da divina providência, e que ainda até hoje ainda existe o preconceito de cor, bem conhecido por todos, para ver que nos tempos passados era muito pior. Eram verdadeiros bichos, e por isso foi preciso existir essas duas máquinas de lapidação, e que de muito vem lapidando todos. A natureza sempre renovando com as suas novas gerações. Uma grande lapidação da natureza, morrer como ruim e nascer como bom.
acompanharam na sua descida até esta terra há 80 anos passados, precisamente a 30 de dezembro de 1903, e dispomos de depoimentos de algumas testemunhas do habitante do mundo racional que se apresentou na forma de uma estrela. Uma delas é a senhora Leonor Neves Nunes. Estava em casa, na nossa casa havia uma festa. Então chegavam diversas pessoas da noite. Quando chegaram, creio que os músicos trouxeram a notícia de que tinham visto cair na Praça da Bandeira, numa torre, na rua Barão de Iguatimi, uma estrela. Aí foi, já sabe, aquele movimento todo da estrela e todos queriam saber como foi, como não foi. Eu não vi, né, mas o movimento foi aquele todo. E daí o caso muito comentado, os jornais, tudo. E agora, depois de passado muitos anos, eu não podia nem pensar que um dia eu ia ser útil, ia me defrontar com essa pessoa que nasceu na hora que a estrela caiu. Eu encontro aqui seu Manuel Jacinto e conversando com ele, ele já sabia que eu sabia, eu mandei dizer que eu sabia que a estrela tinha caído naquele dia. Então eu vim confirmar aquilo que eu vi aos 9 anos. Só tinha essa idade, mas gravei tudo. E aqui, doutora Altair Nunes dos Santos, advogada, filha da dona Leonor, funcionária da BBR. Assim, a história da estrela que caiu na Praça da Bandeira no ano de 1903, no dia 30 de dezembro, era muito conhecida na nossa família, porque a minha mãe sempre relatava esse fato. E jamais nós podíamos relacionar este fato com a existência hoje do livro Universo dos Encantos, que, quando eu li no livro número 8, a história, eu me familiarizei com ela, e em casa eu disse: mãe, conta para mim de novo aquela história da estrela da Praça da Bandeira. E ela relatou novamente o que estava escrito no livro. E então eu fiz a carta aqui para o seu Manuel Jacinto, e na carta eu declarei que eu tinha uma relíquia na minha casa, que era uma pessoa que conhecia o fato daquela estrela que caiu no dia 30 de dezembro de 1903, que era a relíquia, que era a minha mãe. Aumenta, Princesa Isabel. As forças se convergem e ela vai ser o grande equilíbrio. O equilíbrio que vai fazer com que a nação, não só o negro, mas a nação brasileira, ela comece a perceber que está chegando ao fim da escravidão. E isso vai acontecer fundamentalmente, e na verdade isso vai ser a grande vitória, em 13 de maio de 1888. Levamos os artistas lá, como Procópio Ferreira, primeiramente, depois levamos Alexandre Alves. Depois eu mesmo fui e apresentei o programa, cantando alguma coisa e falando sobre cultura racional. Depois levamos o Orlando Dias. Depois levamos Jacques do Pandeiro. Depois levamos Leide Francisco, a filha do José Francisco lá de Minas Gerais. Encerrando meu relato, eu quero, em meu nome e em nome de toda a nação racional, pedir ao nosso Pai, o Racional Superior, que ilumine a mente dos dirigentes de todas as nações do mundo, para que num futuro bem próximo, a cultura racional seja conhecida e reconhecida como o único instrumento de salvação de toda a humanidade.